compartilhar uma palavra com a igreja. Esta noite nós já compartilhamos na parte da manhã, mas eu queria levar você a refletir sobre a sua fé, sobre a razão da fé cristã. Sabe, queridos, da fé do cristão, sabe? As pessoas perguntam para nós se nós somos evangélicos, nós falamos sim que somos, né? Mas muitas vezes nós não sabemos explicar o motivo ao qual nós entregamos até mesmo a nossa vida para Jesus. E muitas vezes, amados, nós somos pegos de surpresa. E hoje nós celebramos agora a ceia do Senhor. E também nós temos que entender que a ressurreição de Cristo também é a razão da nossa fé. Nós acreditamos num Deus vivo. Aquele que foi morar com o Pai, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Então nós temos motivos de sobra para falar que nós somos cristãos. Para falar que a nossa vida pertence a Jesus Cristo. Porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele deixou isso para nós. Por isso que nós celebramos também a ceia do Senhor. Porque nós estamos declarando que a nossa fé não foi somente na morte, mas na ressurreição. A nossa fé é um Deus vivo, um Deus que trabalha ao nosso favor. E o apóstolo Paulo, ele deixou algo para nós. E eu quero levar você a refletir sobre essas palavras que o apóstolo Paulo deixou lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1, que diz assim a palavra de Deus: agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. Amados, esse texto fala a respeito da ressurreição de Cristo, que é a razão da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, e naquilo que cremos. Então, Cristo ressuscitou, Ele morreu por mim, por você, e ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Paulo, o apóstolo Paulo é bem claro, e se importa que o povo entendesse o fato, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É essa a doutrina que Paulo está pregando aqui nesse momento. E no meio do discurso ele diz coisas importantes, que precisamos aprender, entender e vivenciar dia a dia. Nós precisamos crer em Cristo com entendimento. Muitos acreditam em Deus sem mesmo entendê-lo. Mas nós precisamos entender o motivo ao qual nós acreditamos em Deus.
entender que Jesus morreu no nosso lugar. Precisamos saber a razão da nossa fé. Eu tenho fé. Mas qual é a razão da nossa fé? Eu apenas acredito. Mas também eu tenho fé. Mas qual é a razão da nossa fé? Então a primeira coisa que deve nos chamar a atenção nesse texto: não basta apenas crer em Jesus, é necessário permanecer. Pastor, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, é o suficiente. Se eu sair aí fora e fazer um apelo para aquela pessoa, ela vai confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas não esqueçam, queridos, amanhã é segunda-feira. As lutas, os problemas, as dificuldades, elas virão. Então o fato de eu crer em Jesus ainda não é o suficiente, é necessário permanecer. De novo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Paulo é muito claro ao falar dessa forma: aceitar e continuar firme. Por quê? Não seria o suficiente aceitar? Mas aqui Paulo diz: continuem firme. Por quê, queridos? Crer em Jesus é algo muito genérico. Se perguntarmos, ou como eu disse, a maioria das pessoas vão responder que acreditam sim em Jesus. Mas será que basta somente acreditar nesse Jesus histórico? Não, queridos. Mesmo a igreja aceitando o evangelho anunciado, Paulo sente a necessidade de lembrar tudo aquilo que ele vai falar. Olha, quero que lembre do evangelho que eu anunciei a vocês há algum tempo, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Sabe por que Paulo dá ênfase aqui, continuar firmes? Porque às vezes nós temos amnésia. Às vezes nós esquecemos. Aliás, nós temos facilidade para esquecer das coisas. Quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês. Paulo é bem claro, ele enfatiza isso. Quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês. Queridos, Jesus, ele instituiu a ceia para lembrarmos dele. Façam isso em memória de mim. E tudo que Paulo diz aqui, ele já tinha ensinado a igreja. Ele estava lembrando a igreja para que continuem firmes. A palavra de Deus, queridos, está sempre nos ensinando e nos lembrando. Nós sempre seremos lembrados da palavra de Deus, dos ensinamentos que aprendemos. Mas parece que temos facilidade de esquecer. Quantas pessoas nós sabemos que um dia entregou a sua vida para Jesus, mas esqueceu quem era Jesus, não continuou, não permaneceu firme nele, e agora está longe, distante. Por isso que muitas vezes nós temos facilidade de esquecer, e nós esquecemos que a palavra de Deus, ela é guardada e vivida em nosso coração todos os dias. Eu acredito que você tem um tempo de evangelho, você que já entregou a sua vida há mais tempo, muito tempo aí, já está na caminhada com Jesus. Eu acredito que você não está aqui na igreja para ouvir uma novidade. Não, a novidade é a palavra de Deus, você já leu, você já ouviu. A pregação que você ouve é a que você já conhece. Mas nós precisamos sim, é o que nós estamos fazendo hoje, sermos lembrados daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Jesus representa para nós, que Jesus é a razão da nossa fé. É o que Paulo está trazendo para a igreja. Aí diz no verso 2, a mensagem que eu anunciei a vocês é o evangelho, por meio da qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele.
a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Queridos, não era para ser assim, mas isso é uma realidade hoje, que não deveria ser assim, a gente se preocupar em permanecer nele. Muitas vezes nós estamos lutando consigo mesmo, você está lutando consigo mesmo para permanecer em Cristo, mas não deveria ser assim. Nós deveríamos nos preocupar como igreja, de ganhar muitas vidas para Jesus, e muitas vezes a nossa luta é para permanecer nele, é o que Paulo está falando aqui, ó. Aqui Paulo está dizendo que há possibilidade de alguém crer, mas crer em vão. Há possibilidade de alguém crer, mas crer por um tempo. Isso nós vemos demais na igreja. Pessoas que um dia entregou a sua vida para Jesus e hoje já não está mais. Está longe, creu em Jesus, mas creu por um tempo. Em algum momento creu, mas depois esqueceu. Deu amnésia. Esqueceu. Creu num Jesus genérico. Creu num Jesus passageiro. Creu num Jesus histórico. Creu num Jesus distante. Quantas pessoas nós conhecemos, amados, que era ativo no reino, e hoje não é mais. Então é possível que alguém creia, mas que essa fé não produza nenhum fruto. Queridos, a razão da nossa fé deve produzir frutos. Ah, pastor, eu creio do meu jeito. Eu posso estar na igreja e ao mesmo tempo vivendo ainda no mundo. Impossível. Não tem como. Isso é impossível. O evangelho se traduz em salvação, se continuar firmes nele. Então nós precisamos permanecer, continuar firmes nele. O evangelho puro e simples de Jesus Cristo, a boa nova, que ele veio divulgar a quem? A toda a humanidade. O quê? Ele morrendo pelos nossos pecados. Queridos, ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele morreu lá naquela cruz. É nisso que preciso crer. E se não for dessa maneira, nada me trará salvação. Jesus é a razão da nossa fé. Será como Paulo disse, crer, mas crer em vão. E assim muitos até hoje estão crendo em vão. Queridos, o evangelho ele precisa ser recebido. Ele precisa ser retido. E ele não admite acréscimo, ele não admite nenhuma mistura. O evangelho de Cristo é puro e simples, mas a gente complica o jogo. No verso 3, Paulo diz que o evangelho que está transmitindo é aquele evangelho que ele próprio recebeu. Qual? Cristo morreu pelos meus pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, não segundo a minha mente, não segundo o meu coração, não segundo a minha filosofia. Então não basta apenas crer, eu preciso conhecer e viver aquilo que eu creio. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, aquele que habitou entre nós, Jesus Cristo, a fonte da vida, Jesus Cristo, a verdade e poder, é nele que nós cremos, queridos. O Evangelho, boa nova, qual é a boa nova? Você não paga pelos seus pecados, Cristo já pagou por eles. Isso é maravilhoso, queridos. Mas muitos ainda não entenderam esse fato. Muitos ainda não compreenderam. E se não entendemos isso, vamos crer num Jesus que não vai nos levar à salvação.
Então hoje, queridos, existe uma crença, é uma fé superficial. Ah, mas está bom assim, não está bom coisa nenhuma. Então, amados, além dele nos salvar, nós precisamos permanecer nele. O ano está começando. E muitos de nós, todos nós, a gente faz uma oração para entrar no ano novo. A gente pede as coisas. Você parou para pensar? A gente faz pedido. De todas as áreas. É pedido para todo lado. Mas será que você já perguntou para Jesus? O que o Senhor quer que eu faça esse ano? Será que alguém fez essa pergunta para Jesus? Então, queridos, é sério, amados. A razão da nossa fé é Jesus Cristo. Aí vem o segundo ponto. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo morreria nele. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, tudo morreria nele. No verso 4. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Sepultado, terceiro dia ressuscitado. Aí tem a prova, apareceu a Pedro, aos 12, e a mais de 500 pessoas de uma só vez. Em seguida ele aparece a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos, e também a Paulo. Prova que Cristo ressuscitou. Paulo escreve essa carta mais ou menos depois de 25 anos que Jesus morreu, após a morte, a ressurreição de Jesus. E dentre aquelas 500 pessoas que viram, muitos ainda estavam vivos. Queridos, se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo morreria com ele. O quê? Milagres, curas, sinais e maravilhas. E o mais importante, a nossa salvação. Então Jesus, ele veio para nos salvar. Mas se ele não tivesse morrido, a tendência seria que o evangelho morresse com Cristo. Nem seus discípulos acreditariam. Seus próprios discípulos não criam na ressurreição. Eles não acreditaram quando Maria Madalena contou a eles que viu Jesus. Eles continuaram sem acreditar. Então a ressurreição de Jesus Cristo também é a razão da nossa fé. A importância daquilo que Jesus fez por nós. Mas parece ainda que muitos de nós, mesmo sabendo disso, não vivem como um perdoado. Queridos, nós somos perdoados, louvado seja Deus. Mas o inimigo ainda tenta entrar na nossa mente, tenta colocar peso ainda nos nossos ombros. O Senhor Jesus levou sobre os teus ombros os nossos pecados. O inimigo tenta colocar peso nos nossos ombros que não são mais nossos. Ah, pastor, mas eu creio. Não, você creu, mas não permaneceu. Você creu, mas não entendeu. A minha maior tristeza, queridos, é que por muitas vezes, através das nossas atitudes, nós demonstramos que esse evangelho morreu juntamente com Cristo. Através das nossas atitudes. Mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E esse é o poder que propaga o evangelho. O Cristo ressurreto, que deve estimular o testemunho de todos nós. A ressurreição de Cristo é a razão da nossa fé. Queridos, o nosso testemunho, através dele, nós podemos estimular muitas pessoas, nós podemos contagiar muitas pessoas daquilo que ele fez em nós e vai fazer ainda através de nós.
Mas nós cremos no Jesus e ficamos calados. A nossa fé, queridos, ela deve ser compartilhada. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vivemos, ela deve ser compartilhada. Essas 500 testemunhas aqui que diz a Bíblia, propagou o Evangelho, que chegou aonde? Até mim, até você. Nós somos uma extensão da propagação desse Evangelho. Nós somos uma propagação deste Evangelho, da extensão deste Evangelho. Aí continua no capítulo 15, verso 9. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Apóstolo Paulo falando. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim, ou se for entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. A palavra de Deus, ela deve ser anunciada somente para quem sobe aqui. Amém, queridos? Amém, coisa nenhuma. A palavra de Deus, ela deve ser anunciada por todos nós. Todos nós. Paulo está dizendo como foi propagado o Evangelho. E que não importa se foi ele ou os apóstolos, mas sim através da graça de Deus. Queridos, nós estamos numa igreja, e eu louvo a Deus por esta igreja, linda, maravilhosa, pessoas sendo curadas, tratadas, pessoas que estão rompendo nesta caminhada com Cristo, mas essa é a razão da nossa fé, só isso? Não, nós temos que propagar isso para tantas pessoas ainda que não conhecem o Evangelho. Eu sempre digo isso, como conhecerão se não tem quem pregue? Então não cabe somente a pessoa que sobe, é para todos nós. Paulo não está se orgulhando do que ele fez, mas ele está se orgulhando sim do Evangelho que foi propagado debaixo do poder de Deus. Queridos, é esse Evangelho que nós temos que mostrar para as pessoas, debaixo do poder de Deus. Esse Evangelho verdadeiro que chegou a mim e que chegou a você. Ah, mas Deus é amor, amém. Mas nós temos que falar sim de pecado, de arrependimento, da salvação. É para isso que nós somos chamados. Jesus pregou arrependimento quando ele esteve aqui. A fé vem do ouvir a pregação de Cristo ressuscitado, morrendo pelos nossos pecados, gerando fé e salvação para todos nós. É o que a humanidade precisa, o que todos nós precisamos, da salvação. Tudo isso por causa da ressurreição de Cristo. E isso é tão importante que não pode ser negado. Mas muitas vezes, amados, a gente nega. E quando nós negamos, nós estamos falando que o sacrifício dele lá naquela cruz foi em vão. Isso tem que trazer tristeza para o nosso coração, queridos. E esse problema a igreja já enfrentava naquele momento. Verso 12. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Vamos entender isso daqui, deixar um pouco claro. Dentro da igreja havia um grupo que acreditavam que a ressurreição de mortos era impossível, naquele momento. Estavam dentro da igreja, creram, mas creram em vão. Então olha a importância da ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é para nós. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, meu irmão? Crê nisso, minha irmã? Amém?
Então, aí diz o verso 17, e se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Então, tudo que aprendemos é ilusão, e continuamos perdidos aonde? Em nossos pecados. Mas a razão do plano da salvação é o homem ter caído, queridos. O motivo da salvação é o homem ter caído. Nós precisamos entender isso. Aí diz o verso 19, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, não é pecado ser feliz. Presta atenção, não é pecado ser feliz. O problema é que tanta gente está em busca de uma felicidade e se tornando as pessoas mais infelizes desse mundo. Pessoas buscando em Cristo uma esperança apenas para essa vida. Nós seremos ressuscitados, em busca de um evangelho que atenda às suas necessidades apenas para essa vida, fazendo com que a esperança seja para o aqui e agora. A minha esperança é agora aqui, não é isso. Esses são os mais infelizes de todos. Então, amados, vamos valorizar a eternidade. Um dia nós estaremos com o Pai. O próprio Senhor Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. E Ele está lá. Então nós precisamos valorizar a nossa eternidade. Mas o problema é que nós damos muito valor para essa vida. Com o que nós temos, que a traça, a ferrugem vão comer, o ladrão vai roubar. Então, a razão da real felicidade é a esperança que temos em Cristo, para outra vida, e não para essa vida. E se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, aonde nós estamos agora, somos os mais infelizes, diz a palavra de Deus. Então, queridos, eu quero que você saia daqui entendendo que devemos, sim, nos preocupar com a eternidade. Estamos aqui de passagem. Somente uma vida temos e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Sabe por quê, queridos? A ressurreição de Cristo é a nossa vitória. É a minha e a sua vitória. A ressurreição de Cristo é a certeza de que a morte não terá domínio sobre nós. Louvado seja Deus! A morte está destruída. Onde está a morte, a sua vitória? É Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, essa é a nossa garantia, a nossa vitória. A morte não conteve Jesus Cristo. Então eu posso acreditar e descansar que a morte não é o fim para mim. Eu posso acreditar e descansar que a morte não é o fim para todos nós. Onde está, ó morte, a sua vitória? Aí vem outro ponto. Aí eu quero ler o ponto aqui, mandaram um ponto para mim. Quando Jesus voltar, a nossa vitória será visível a todos. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados quando? Num instante. Num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais. E todos nós seremos transformados.
Paulo está falando agora da volta de Jesus. Ou seja, queridos, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando a trombeta ressoar, os mortos ressuscitarão imortais. Que mortos? Que morreram crendo e confiando e permanecendo em Cristo. Então, lição para mim e para você: viva na esperança e na expectativa do poder da ressurreição. Seremos ressuscitados. Essa é a razão da nossa fé. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então essa deve ser a nossa vitória, queridos. E essa promessa, ela será cumprida, está escrito na palavra de Deus. Então a nossa vitória é o verdadeiro encontro com Jesus. Tragada foi a morte pela vitória, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, louvado seja Deus. Então, queridos, pela ressurreição de Cristo, podemos ter certeza da nossa ressurreição. Seremos ressuscitados. Que coisa linda e maravilhosa. Eu verei você lá na casa do meu Pai, onde há muitas moradas. Pela ressurreição de Cristo podemos ter certeza da nossa ressurreição. Já podemos crer nisso hoje, agora. Simples, creia o que diz as Escrituras. É o pecado quem dá autoridade à morte. Presta atenção. O pecado, ele dá autoridade à morte. A morte entrou no mundo através do pecado. O próprio João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a solução para o pecado que traz a morte é Jesus Cristo. Só Ele, somente Ele. Ah, pastor, mas crente também morre. Sim, mas a diferença é que Ele também ressuscita, louvado seja Deus. Diante da lei, todos nós somos pecadores. Cristo cumpre a lei por nós, nos qualifica e nos justifica. Por isso podemos ter a certeza da vitória que será nossa na ressurreição em Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 7, verso 8 diz assim: porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei, e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver, e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida, me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. A lei me condena. A lei nos condena. Porque diante dela sou pecador. Somos pecadores. Pela incapacidade de cumpri-la. A lei me condena, sou pecador. Porque eu não tenho a capacidade de cumpri-la. Mas em Cristo, tudo isso foi anulado. Há ressurreição e vida eterna para nós. Mas nós temos que permanecer. Nós temos que lutar contra o pecado. Quando? Todo dia. E quem vai nos dar atributos? Quem vai nos dar condições para lutarmos todos os dias com o pecado? Jesus Cristo. É somente Ele. Não há vitória sem Cristo, presta atenção, não há vitória sem Cristo. Querido, você pode vencer a sua vida inteira, mas sem Cristo,
Seu último momento será de grande derrota. Eu venço a vida inteira, mas naquele momento que você está morrendo sem Cristo, você perdeu tudo. É uma grande derrota. Por outro lado, ao passo que muitos de nós podemos ter muitas derrotas a vida toda, mas no último momento com Cristo será vitória. Louvado seja Deus. Tragada foi a morte pela vitória. Queridos, a gente tem que ter esse entendimento, amados. Graças a Deus que nos dá a vitória através de Cristo. Eu quero concluir essa palavra. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. De novo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Aqui está o outro segredo. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Queridos, nós como igreja, nós temos desafios. E nós queremos expandir o reino de Deus. Nós queremos atingir o maior número de pessoas aqui em Lençóis Paulista. Nós queremos que os nossos familiares, os nossos amigos, eles conheçam a Jesus. E aqui está falando, amados, continuem ocupados no trabalho do Senhor. O tema para esse ano é um reino imparável, mas requer esforços, requer trabalho. E graças a Deus, nós como igreja, nós estamos crescendo aqui nesta cidade. E em nome de Jesus, nós já estamos programando a nossa saída desse espaço, que há 14 anos nós estamos aqui, para um espaço muito maior, muito mais gostoso. Eu acredito que em março, ou abril, nós já estaremos nesse novo espaço. Então, queridos, é um espaço onde nós vamos atingir um maior número de pessoas. Porque nós não queremos somente qualidade, nós queremos também quantidade. E tem tantas pessoas aí fora que vão conhecer Jesus. Eu acredito que num espaço muito mais gostoso, muito melhor. Mas aqui está falando, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Agora eu quero lançar um desafio para você. Sabe, queridos, toda a nossa mão de obra, ela não é especializada, ela é muito mais que especializada. Tem pessoas capacitadas para fazer tantas coisas. Eu fico tão grato por esta igreja, tantos voluntários, pessoas que se levantam com dons, sabe, capacitados mesmos, com condições de exercer todas as funções da igreja e também fora da igreja. Pessoas com habilidades, pessoas profissionais, sim. E eu sei que tem muitos aqui, capacitados também. Então o meu desafio é que você realmente sonha esse sonho com a nossa liderança. O nosso desafio agora é fazer com que esse prédio seja uma bênção para esta cidade de Lençóis Paulista. E que pessoas, inúmeras pessoas, se rendam a Cristo. E se você não tem nenhuma habilidade, você pode ajudar contribuindo também financeiramente. Então esse é o nosso desafio, queridos. O investimento será alto, porque nós queremos algo gostoso. Algo onde as pessoas vão conhecer a Cristo. Ah, pastor, mas não precisa de um lugar bonito. Queridos, isso aí não existe mais. Nós temos que ter sim um lugar bonito. Um lugar confortável, com ar-condicionado, com um som legal. Onde as pessoas vão conhecer a Cristo também. Então esse é o nosso desafio. E diz de novo aqui, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. É algo bom que vai acontecer. Então essa certeza, queridos, voltando aqui no texto, essa firmeza na fé,
do futuro que me espera. É isso que eu preciso como incentivo para o meu trabalho hoje, agora. Essa certeza que um dia seremos ressuscitados. O que você precisa para ser um bom cristão? É uma pergunta. Deus te dar alguma coisa? Deus resolver um problema seu? Queridos, Deus já fez tudo isso por você. Seja forte, firme e ocupado no trabalho do Senhor. O que falta para você ser forte e firme em Cristo? Viva agora como um crente transformado, como um crente firme, entendendo que Jesus ressuscitou e que a vitória é minha e sua através de Jesus Cristo. Então, queridos, esse ano, nós estamos indo no 4º dia desse ano, nós temos o ano inteiro pela frente. Vamos nos portar como crente firme e vitorioso. Amém, queridos? Se coloquem em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, para que realmente nós tenhamos esse entendimento, que a razão da nossa fé é Jesus Cristo, que Ele morreu por mim, Ele morreu por você, e nós temos que propagar essa nossa razão, a razão da nossa fé, a um Deus que nós servimos, a um Deus vivo, a um Deus que foi morar com o Pai, mas Ele enviou o Consolador. Ele habita em mim, Ele habita em você, é o Espírito Santo. Ele faz morada em mim, Ele faz morada em você. Pai, obrigado por esse momento, Deus. Obrigado por esta palavra, Senhor. Como nós precisamos desse entendimento. Como nós precisamos, Senhor, sair daqui claros, crendo que o Teu sacrifício lá naquela cruz foi para nos salvar. Que a razão da nossa fé é o que o Senhor ao 3º dia ressuscitou. Foi morar junto ao Pai, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo. Pai, obrigado por essas vidas tão preciosas que aqui estão. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, que é derramado sobre nós todos os nossos dias. Pai, eu oro pela vida de cada família que aqui está, e declaro na vida de cada um, meu irmão, minha irmã, você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Obrigado, Jesus Cristo, pelo Teu amor, pela Tua graça, por ter morrido no nosso lugar, por nos salvar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia gera arrependimento em nossos corações. E nós queremos a cada dia estar na Tua presença. Obrigado, Jesus Cristo, porque através do Teu amor, esse amor encobre multidões de pecados. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos aceita como somos pecadores, mas nós estamos aqui para vencer a cada dia o pecado e permanecermos firmes no Senhor. E que essa palavra venha de encontro a cada coração que aqui está. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Estenda suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus o Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja uma realidade, não só hoje, mas pelo resto de nossas vidas. E o povo de Deus diz: uma semana abençoada, uma semana produtiva, em nome de Jesus.